Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor Elton Borges, para resolver mais uma questão do concurso Soldado PM São Paulo, segunda 2023. Mas não se esquece, está gostando do meu trabalho? Se inscreve no meu canal, compartilha, comenta e me acompanha na minha rede social, professor Elton Borges. Vem comigo para o meu quadro. Estamos aqui no quadro, questão é a seguinte: o terreno a seguir representado é parte de uma herança. Para realizar a partilha com equidade, é necessário conhecer a sua área. Então tem a figura, né, fora de escala. Ele faz o seguinte: a área desse terreno é igual a. Então, a gente tem na VUNESP o conhecimento de noções básicas de geometria plana, tá bom? Então, esse aqui é o último tópico de noções básicas de geometria plana que eu ministro para os meus alunos, que é quando a gente fala sobre teorema de Pitágoras. Então, olha aqui, ó. Você tem o seguinte, ó. Essa figura, ela está dividida em duas áreas, ó. Essa área aqui, ó, área 1, e essa área aqui, ó, área 2. E aí o aluno, mesmo que fique muito tempo longe da escola, ele lembra que o cálculo da área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Em um triângulo especial, como é o triângulo retângulo, eu posso fazer o cálculo dessa área pelo produto dos catetos dividido por 2. Por que isso? Porque os catetos, cada cateto é a altura relativa do outro cateto, né? E aqui dá para fazer isso. Por quê? Porque você tem aqui um cateto, basta você achar o outro cateto. Então, o que eu vou trabalhar é essa dimensão aqui. Olha que interessante. Então, primeiro, vamos dar uma revisada aqui sobre teorema de Pitágoras, tá? Então, o teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados do triângulo retângulo, que por sua vez é um triângulo que possui um ângulo interno igual a 90 graus. Na matemática, representamos esse ângulo reto ou o ângulo de 90 graus por essa imagem aqui, ó, tá? Então essa imagem aqui, ela representa um ângulo de 90 graus, tá? Então isso aqui, ó, representa um ângulo de 90 graus. E aí é o seguinte, então é um triângulo especial, é um triângulo que um dos seus ângulos é um ângulo de 90 graus. Aí o que ele fala? O que diz o enunciado do teorema? Ele fala que a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Então, em um triângulo retângulo, os lados têm nomes especiais também. Os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, é esse camarada aqui, ó, e esse camarada aqui. Então, ó, eles são colados, são adjacentes, vizinhos ao ângulo de 90 graus. E o ângulo oposto é esse aqui, ó. Aqui está o ângulo de 90 graus. Oposto a ele, eu tenho a nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Então, o teorema diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Ou a soma dos quadrados catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Isso é teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras. Eu vou fazer a questão por duas maneiras diferentes. A gente vai calcular aplicando o teorema e depois a gente vai falar sobre triângulos pitagóricos, tá? Então, olha só. Aqui o que acontece? Vamos enxergar. Eu tenho dois triângulos aqui, tá? Eu tenho um triângulo pequenininho. Lembrar que aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Esse triângulo bem aqui, ó. Estou desenhando este triângulo aqui, ó. Então, eu tenho esse cateto vale 12 e a hipotenusa que vale 15, ó. Então, eu tenho um cateto que vale 12 metros e a hipotenusa vale 15 metros. Eu não tenho essa dimensão. Eu vou chamar de x, tá? E eu tenho outro triângulo, que é o grandão. Opa. Mas também é um triângulo retângulo. Por quê? Porque possui um ângulo de 90 graus. E quem são as suas dimensões? Então vamos lá. Um cateto é 24 metros. O outro cateto é 26 metros. E aqui eu não sei, vou chamar de y. Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para esses dois triângulos, tá? Vamos fazer isso aqui primeiro. Então, buscando aqui a figura,
Está vendo aí no meu quadro, né? Tá. Então vamos lá. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quem é a hipotenusa aqui, pessoal? É 15. Então, a hipotenusa ao quadrado, 15 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais 12 ao quadrado. E aí o aluno tem que fazer continha, né? 15 vezes 15, se ele não tem decorado. Então, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 e 2, 7. E 15. Ficou muito espremidinho aqui, mas dá para fazer, ó. 12 vai 1, vai dar 225. Dá para enxergar aí, né? 225 é igual a x ao quadrado. E 12 ao quadrado você vai fazer a mesma coisa. 12 vezes 12, que decorado nós sabemos que é 144. Propriedade reflexiva da nossa equação, tá? Se 225 é igual a isso, eu posso falar que x quadrado mais 144 é igual a 225. Como é que eu resolvo uma equação? Uma equação do primeiro grau, eu isolo, né? Desculpa. Como é que eu resolvo uma equação? O objetivo é isolar, a princípio, a nossa incógnita. Aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Vou até melhorar aqui a nossa fala, né? Olha só. Aqui ficaria x quadrado. Esse 225 eu vou trazer para cá. Vai ficar menos 144 menos 225 igual a zero. Tá? Então fica x quadrado. Mais com menos, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, vai ser negativo. E a subtração sempre vai ser do maior para o menor. Tá? Então é 225 menos 144. Então, ó, 225 menos 144. O aluno vai lá e faz continha. Ó. 5 menos 4, 1. 12 menos 4, 8 e 1 menos 1, 0. Ou seja, x quadrado menos 81 é igual a zero. Aqui é o seguinte, o aluno da VUNESP, ele não entra nesse conceito, né, de trabalhar equações polinomiais do segundo grau, que é o caso que eu tenho aqui. Ele só trabalha especificamente o Teorema de Pitágoras. Então, toda vez que eu tenho a aplicação do Teorema de Pitágoras, eu chegaria nisso, uma equação de segundo grau incompleta. E como é que eu resolvo isso, professor? Basta isolar a variável, tá? Então, o objetivo aqui é isolar a variável. Então, x quadrado é igual a 81. O inverso da potenciação é a radiciação de mesmo índice, ou seja, fica raiz quadrada de 81, porque o inverso da potenciação é a radiciação de mesmo índice. E ainda, toda vez que o índice for par, nós precedemos a nossa raiz de mais ou menos. Então, seria o correto aqui, mais ou menos. Por quê, professor? Porque você vai ver que tanto 9 quanto o menos 9, que é a raiz quadrada de 81, daria 81. Só que nós estamos trabalhando com figura geométrica plana. Não existe unidade de medida negativa. Então, eu vou achar apenas a raiz positiva, apenas a raiz quadrada de 81. Mas é importante que o aluno tenha esse entendimento matemático, tá? E aí a raiz quadrada de 81 é 9. Como tudo é metro, então aqui é 9 metros. Ó, achamos o valor de x, tá? Achamos o valor de x. Agora vamos fazer a mesma coisa para a outra medida, tá? Nós já desenhamos aqui. Vamos buscar a figura. Deixa eu jogar aqui no nosso quadro. Então, a mesma coisa. Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é y ao quadrado mais 24 ao quadrado. E aí, fazer continha. 226 vezes 226, que é 26 ao quadrado. Vamos lá. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 2, 12. E 3, 15. Sinalzinho de mais. 2 vezes 6, 12, vai 1. 4 e 1, 5. Ou seja, 6, 7, 6. 676. Y ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16, vai 1. 8 e 1, 9. Sinalzinho de mais. 8, 2 vezes 2, 4. Ou seja, 6, 17 vai 1, 576. Você não pode perder uma questão dessa, né? Por causa de continha. Faça a conta. E aí, vamos lá. Eu quero y ao quadrado. Então, se isso é igual a isso, eu posso falar que y ao quadrado mais 576 é igual
a 676. Só para a gente relembrar do conceito, né, de equação de segundo grau. Então, esse camarada aqui está somando e subtraindo. Então, eu tenho mais 576 menos 676 e lá ficou zero. Ou seja, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior vai ser negativo. E a subtração aqui vai dar 100. Isso é igual a zero. Mas, o que a gente precisa aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Então, basta isolar a variável, no caso y. Então, y ao quadrado é igual, está subtraindo para o outro lado, somando, vai dar 100. O inverso da potenciação é a radiciação de mesmo índice, ou seja, raiz quadrada de 100. Porém, toda vez que o índice for par, precede a raiz de mais ou menos. E aí o aluno chega à conclusão, como eu estou trabalhando unidade de medida, só existe unidade de medida positiva, então é apenas a raiz positiva que eu quero. E a raiz quadrada de 100 é 10. Como tudo é metro, aqui é 10 metros. Então, ó, conversa com o problema, que aí você sabe o que, é que você está encontrando. É muito importante que você tenha o hábito de escrever matematicamente, treinar esses textos, né? Então, ó, achamos o y e achamos o x, ó. Achamos o y e achamos o x. Vamos escrever aqui, ó, o nosso x e o nosso y. O y deu 10 metros e o x deu... O x deu 9 metros. Sabendo disso, nós conseguimos agora calcular a área, né? Porque a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. E o que ele quer é a soma das duas áreas. Simples assim, tá bom? Então, olha só, pessoal. Estamos aqui com as duas figuras agora sabendo o outro cateto. Então, no primeiro aqui o cateto é 9 e no segundo figura o cateto é 10. Então, vamos lá. Vamos calcular a área 1 aqui, ó. Então, a área 1 é base vezes altura dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, a área 1 vai ser a base 12 vezes a altura, que é 9, dividido por 2. Então, vamos lá. A área de um triângulo que é base vezes altura dividido por 2, quando for em um triângulo retângulo, pode ser o produto dos catetos dividido por 2. Ou, mais bonito ainda, o semiproduto dos catetos. Tá? E aí, olha só, o aluno vai lá e ainda dá para simplificar. Ó, por 2 dá 1, por 2 dá 6. Então, portanto, com esses três pontinhos, a área 1 vai ser 6 vezes 9. Nós sabemos que é 54. O que, pessoal? Metros quadrados. E a área 2? A área 2 também é o semiproduto dos catetos. Então, foi direto agora. 10 vezes 24 dividido por 2. Dá para simplificar. Por 2 dá 1, por 2 dá 12. Então, a área 2 é 12 vezes 10, vai dar 120 metros quadrados. E aí, né, finalzinho aqui, o que ele pediu foi a soma das áreas. A área 1 mais a área 2. A área 1 é 54, a área 2 é 120. Então, vamos fazer aqui já a soma. 120 mais 54. Então, vai dar 4, vai dar 7, vai dar 1. 174 metros quadrados. Vamos verificar se chegamos à solução. Tem essa resposta? Tem. Resposta bravo. 174 metros quadrados. Aqui o que a gente fez? Nós aplicamos o teorema de Pitágoras, né? Revisei com vocês o que era o teorema de Pitágoras, da onde que ele é aplicado, somente em triângulos retângulos, que é um triângulo especial, onde um dos seus ângulos é igual a 90 graus. Analisamos cada figura, né? Tínhamos dois triângulos retângulos. Então, analisamos o primeiro triângulo retângulo, achamos o seu cateto que era 9, analisamos o segundo triângulo retângulo, que o seu cateto era 10, aplicamos o cálculo de área para os dois triângulos, achamos cada área. Uma era 54 metros quadrados e a outra era 120 metros quadrados, totalizando 174 metros quadrados. Agora, deixa eu voltar aqui e olha só. Vamos falar agora sobre triângulos pitagóricos, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês alguns triângulos pitagóricos. Então, pessoal, aqui, limpei o meu quadro. Ali, trouxe de novo as duas figuras, né? Separadamente, os dois triângulos. E esses camaradas aqui são os dois principais. Se você decorar esses dois,
é o suficiente para você aprovar da VUNESP, tá? Então nós temos aqui o triângulo 3, 4 e 5, ou seja, 3 e 4 são catetos e 5 é a nossa hipotenusa, uma vez que a hipotenusa sempre será o maior lado, tá, pessoal? Guarda isso. A hipotenusa sempre será o maior lado do seu triângulo. Então, 3 e 4 são os catetos, a hipotenusa é 5. O outro triângulo pitagórico é o 5, 12 e 13. Então, 5 e 12 são catetos e o 13 aqui é a nossa hipotenusa, uma vez que a hipotenusa sempre será o maior lado do nosso triângulo. Tá, professor, na primeira aqui, né? Ó, 12, 15, não, mas não é somente o 3, 4, 5 e o 5, 12, 13. É o 3, 4, 5, o 5, 12, 13 e seus proporcionais. Então, o que é proporção? Eu verifico por quanto eu estou multiplicando. Olha só que interessante, pessoal. Então, olha para cá. O 15 e o 12, você sempre vai pensar no MDC. Vou botar aqui embaixo, ó. Vou pensar no MDC entre 12 e 15. Quanto é o MDC entre 12 e 15? Quem é o maior número que divide 12 e 15? Você pode aplicar a técnica, que é da fatoração simultânea ou individual, ou nesse caso é muito fácil de enxergar que o maior número que divide 2 ao mesmo tempo é o 3. Então significa o quê? Se você dividir por 3, 15 por 3 vai dar 5, 12 por 3 vai dar 4. E quem é que eu tenho agora aqui? 4 e o 5. Aonde 5 é cateto, então é 3, 4 e 5. Então aqui era com certeza o 3. Por quanto você dividiu? Por 3, então agora você multiplica por 3, porque você entendeu qual é a proporção. É por 3. Então 3 vezes 3 vai dar 9. Então, esse é o camarada que a gente estava querendo. Então você perceba que a gente chegou na mesma resposta, que era 9 metros. Com isso, já achamos, né, essa dimensão aqui, que é 9. Ó. Então, esse pedaço aqui é 9, que era o cateto do menor triângulo. E para o outro, a mesma coisa. Ó. Vou verificar aqui, então, quanto é o MDC entre 24 e 26. Ou seja, qual é o maior número que divide 24 e 26? Você vai perceber aí que é o 2. Perceba, então vamos lá. Se esse é o MDC, divide por ele. Divide por 2. 24 por 2 vai dar 12. 26 por 2 vai dar 13. Ou seja, lembrando que 13 é o lado oposto ao 90 graus. Então ele é o maior lado, ele é a nossa hipotenusa. Então, ó, aonde temos que a hipotenusa de 13? 5, 12 e 13. Então o que falta aqui só pode ser 5. E aí, por quanto você dividiu? Por 2? Então multiplica por 2. 5 vezes 2, 10. Então, esse cateto aqui do triângulo maior vai ser 10. Verifica-se na mesma coisa que nós encontramos aplicando o Teorema de Pitágoras e fazendo conta, né? Então, se você treinar, você também pode memorizar esses dois, só esses dois. Pessoal, existem infinitos triângulos pitagóricos. Você memorizar esses dois já te ajuda muito na prova, tá? Então, nós temos o triângulo 3, 4 e 5 e 5, 12 e 13, além de seus proporcionais. Então, eu verifico por quanto eu estou dividindo, né, os lados que eu tenho, aplicando o MDC, e por quanto eu dividi é por quanto eu vou multiplicar o lado que está faltando, seja ele cateto ou hipotenusa. Eu só preciso identificar qual é a proporção que eu estou usando, se é o 3, 4, 5 ou o 5, 12, 13. Achando os lados, aplicaria a área da mesma forma que nós fizemos e chegaria no valor de 174 metros quadrados. Tranquilinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aí, que eu estou aqui para ajudar você. Um forte abraço e até a próxima questão.